Olá, muito boa noite para todo mundo. Desfrutando do prazer de ver formada e educada a tropa machadeira, escolhida e apartada na cabeceira da Fazenda da Ribeira, a comitiva do Terra Viva DBO na TV tem a satisfação de convidar os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro para formar uma reunião na Roda da Fogueira e participar da nossa função novidadeira, que está sendo começada agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Depois de ter passado estes últimos meses descendo a ribanceira em desabalada carreira, o preço do leite e dos seus derivados no mercado internacional fez o devorteio e o carretão embicou outra vez no rumo de subida no estradão. A mudança foi confirmada na terça-feira passada, dia 6 de setembro, quando foi realizado o primeiro leilão deste mês na GDT, a Global Daily Trade, que funciona como uma grande bolsa de negociação e influencia o setor leiteiro no mundo inteiro. De acordo com o resultado oficial divulgado pela organização do evento, o valor médio dos produtos comercializados agora chegou a 4.007 dólares por tonelada, com um substancioso aumento de 6,3% em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido no dia 23 de agosto. A primeira parte da explicação para esta nova situação é o esmagrecimento na quantidade de produtos apresentados para venda, que ficou em 27.127 toneladas, com uma forte redução de 10,5% na mesma comparação. E desta vez, todos os derivados comercializados na GDT andaram num trieiro altista, sendo que o maior reajuste foi do leite pó integral, negociado a 3.610 dólares a tonelada, ou 5,6% a mais do que há 2 semanas atrás. O que também tem ajudado bastante a fazer o vento mudar de lado é a desconjuminância geral que está rondando a economia mundial, especialmente a dos Estados Unidos, e também a política radical de controle da Covid na China, que está paralisando grandes regiões do gigante oriental, que é o maior comprador de laticínios da praça internacional. Já para o fazendeiro brasileiro, esta alta no leilão da GDT não muda muita coisa, porque mesmo com a diferença diminuindo um pouco, os preços lá no estrangeiro continuam bem abaixo do que os que estão sendo falados aqui no nosso terreiro. O resultado é que, para a indústria e para o distribuidor atacadista de derivados, continua sendo muito vantajoso comprar o produto importado. Aproveitando que a boiada ainda não está tão cansada e considerando que a comitiva está perfeitamente preparada para enfrentar o trecho de subida da estrada, a gente vai dando continuação na função, fazendo a apresentação do noticiário a respeito do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, o volume de negócios concretizados no mercado de reposição foi mínimo na última semana. A somatória de pastagens com baixa capacidade de suporte, mercado pressionado negativamente para o boi gordo e um feriado nacional no meio da semana explica esse cenário. No comparativo semanal, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados monitorados, as cotações caíram 0,5%. Considerando a média de todas as categorias, as quedas foram puxadas pelos machos, cuja desvalorização foi de 0,6% frente a 0,4% da média das categorias das fêmeas aneloradas. Por hora, o mercado de reposição deve se manter com pouca movimentação, portanto, novas quedas não estão descartadas. Em médio prazo, o cenário positivo esperado para o boi gordo no último trimestre do ano pode dar ânimo para recriadores e invernistas a se lançarem às compras com mais intensidade e dar firmeza às cotações. Já para a relação de troca, o destaque fica com Goiás, que no comparativo mensal registrou uma queda no poder de compra do pecuarista. Nos últimos 30 dias, considerando a média de todas as categorias de machos anelorados para reposição, houve queda de 1,6%. No mesmo intervalo, o boi gordo recuou 4%. Com a retração no mercado de reposição em ritmo menor que o boi gordo, o poder de compra piorou 2,3% na média de todas as categorias. Destaque para o garrote, a pior troca no período, ou seja, em agosto, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,79 garrotes. Atualmente, compra-se 1,72.
Para os próximos dias, do lado do boi gordo, não é esperado uma forte reação, embora as expectativas sejam positivas. Do lado da reposição, o cenário deve se manter com cotações frouxas e poucos negócios. E a gente faz agora um intervalo ligeiro e volta já. Estamos de volta e com a tropa ganhando chão e levantando o poeirão na estrada, a gente anuncia com grande satisfação a apresentação do quadro Pecuária em Alta, uma parceria nossa com a Alta Genetics do Brasil. Acompanhe. Olá, seja bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje com informações importantes sobre o mundo da pecuária. Hoje nós vamos falar sobre o embrião, um pacote tecnológico de anos de seleção aí na sua propriedade. E quem explica para a gente é a Juliana Diniz, coordenadora do Alta Embrio. Seja bem-vinda, Juliana. Olá, David. É um prazer imenso estar aqui com você hoje para a gente conversar sobre o nosso embrião. Antes, quando o embrião surgiu no mercado, o produtor falava: eu acho que isso daí não sei, não vai durar. Era uma aposta. Hoje passou de ser uma aposta e uma certeza, né? E segundo também a Sociedade Internacional de Tecnologia Embrionária, se comparar 2020 com 2019, teve um aumento de mais de 22% na aquisição do embrião. Ou seja, isso só reafirma que o embrião é sim uma certeza de investimento em tecnologia, né? Esse relatório que a sociedade divulgou, comparando os anos de 2019 e 2020, a gente vê que a tecnologia da transferência de embrião, ela vem crescendo ano a ano, tem ganhado espaço no campo, apesar de que ainda tem muito espaço para ser conquistado, mas a gente vê como a tecnologia aí tá avançando, como a produção de embrião está avançando e como a produção de embrião congelado está avançando. Então, David, diante disso, diante de tanto crescimento, né, a gente vê que a Alta, ela vê todo esse processo, todo esse crescimento e ela está indo atrás e oferecendo para os nossos clientes também essa evolução, né, de tecnologia a campo. E claro que a Alta sempre sai na frente quando o assunto é tecnologia, é melhoramento genético. O Alta Embrio está aí para provar isso, né? Nós somos detentores da exclusividade da tecnologia do embrião no Brasil, né? O Alta Embrio, ele é um produto, né, que a Alta oferece hoje para os nossos clientes e o nosso embrião fornecido, ele é produzido através da tecnologia Direct Transfer, que é a tecnologia que a gente chama de DT. Essa tecnologia, ela chegou aí no mercado principalmente para difundir a técnica e para democratizar o acesso à tecnologia e à genética. Então, quando nós vendemos o embrião DT, nós vendemos também todo um trabalho, né, por trás desse embrião de doadoras, de propriedades fornecedoras de genética. E esse embrião DT, a gente fala que ele vem aí para democratizar o uso da tecnologia a campo pelo fato dele ser de fácil manuseio, dele não precisar, né, do cliente não precisar ter uma estrutura laboratorial dentro da sua propriedade para fazer essa transferência. Ele precisa apenas ter um botijão de nitrogênio semelhante, né, igual ao botijão que a gente usa para armazenagem de doses congeladas de sêmen. Então, ele vai precisar desse botijão para ter os embriões congelados armazenados de forma correta. E no dia da transferência, o nosso técnico de transferência de embrião, ele precisa apenas ter um descongelador, semelhante ao de sêmen também, com água numa temperatura 36 graus, e ele vai descongelar esse embrião de forma simples e rápida, e esse embrião, então, essa palheta do embrião já vai estar pronta para ser transferida na receptora, David. É lógico que, assim, a gente fala que o processo é semelhante, mas nós precisamos ter cuidados redobrados
para trabalhar com o embrião, porque é um produto extremamente delicado, então qualquer mudança brusca, qualquer manuseio brusco, a gente pode interferir na qualidade dele. Então, sabendo manusear esse produto, a gente consegue, então, igual eu falei, difundir a técnica. O nosso cliente, ele precisa de uma estrutura para fazer a transferência, mas não precisa de estruturas muito elaboradas. Então, ele consegue ter acesso à genética e à qualidade que a Alta oferece. Juliana, você falou para a gente das nossas parceiras, das fazendas que fazem parte do Alta Embrio, que é uma das vantagens, né? Anos de seleção, processo rigoroso para manter as fêmeas dentro da propriedade, para disponibilizar para o Alta Embrio. E, além dessa vantagem, quais são as outras vantagens de quem faz parte do Alta Embrio? Então, além dos nossos parceiros extremamente renomados, né, fornecedores de genética, então esses parceiros, eles disponibilizam as suas doadoras para a gente fazer os embriões. Esses embriões, então, eles são acasalados pelos nossos técnicos, então, pelo corpo técnico da Alta, acontece esses acasalamentos, e 100% dos nossos embriões são acasalados com touros da nossa bateria, que a gente já sabe que é de extrema qualidade. Então, esses embriões que nós estamos produzindo, a gente fala que é a oportunidade do cliente adquirir a evolução do rebanho dele, porque com o embrião, ele garante, né, ele adquire uma história de melhoramento genético muito consistente, que é a história dos nossos fornecedores de genética, a um preço justo, com um valor agregado extremamente alto. Então, a gente democratiza o acesso à tecnologia, o acesso ao melhoramento genético, para que o nosso cliente ele tenha, então, um produto, né, um bezerro oriundo de FIV, que é um bezerro melhorador do rebanho do nosso cliente. E também, David, a gente gosta de frisar que esse produto ele não é apenas para rebanhos melhoradores, né, rebanhos POs, mas também para aqueles rebanhos comerciais, que o cliente, né, ele tem interesse em formar uma base de rebanho boa, para que nas futuras safras ele tenha, então, matrizes de extrema qualidade e também reprodutores que vão aí cobrir, né, suas vacas futuramente. Então, essa formação de base de rebanho com os bezerros oriundos do Alta Embrio também é uma vantagem para o nosso cliente. Juliana, o embrião é muito democrático, ou seja, aquela genética daquela vaca caríssima, de milhões que está no mercado, o produtor pode ter essa genética na propriedade dele, pagando muito pouco, né, com um valor muito inferior àquela vaca, ou seja, é democrático, é de fácil acesso e a Alta disponibiliza isso, né? Exatamente, foi o que a gente já comentou anteriormente. Os nossos parceiros fornecedores de genética, então, são fazendas extremamente renomadas, né, quando a gente fala do melhoramento genético, são fazendas conhecidas pelo trabalho, são fazendas com anos aí de seleção animal, que hoje eles têm doadoras. A maioria dessas fazendas possuem touros em centrais, então, assim, a gente fornece um produto com qualidade comprovada para o nosso cliente, né? Então, o nosso cliente ele tem acesso a essa genética que já foi, né, já está sendo trabalhada há anos pelos nossos parceiros. Que assunto gostoso, que papo maravilhoso. E a Juliana explicou muito bem para a gente hoje, para conseguirmos entender sobre o Alta Embrio, o Embryo Evolution e também sobre o mercado de embrião. Juliana, muito obrigado. Volte mais vezes para conversar com a gente, trazer sobre o embrião. David, eu que agradeço. Como sempre, é um prazer estar aqui para falar do embrião, que é um produto que eu sou extremamente apaixonada e que eu vejo o quanto está crescendo a cada dia, né? E fico muito feliz de ver os nossos clientes adquirindo esses embriões e também vendo os resultados que nós estamos começando a ter a campo, que são resultados extraordinários.
E para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho de seleção das fazendas e também as doadoras que fazem parte do Alta Embrio, só você acessar o nosso canal no YouTube que você vai ver de perto, lá na playlist Doadoras, na playlist também Fazendas Parceiras do Alta Embrio, você conhece um pouco mais sobre o trabalho de cada uma. E para você conhecer também sobre todos os trabalhos da Alta, você pode seguir a gente no nosso canal no YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo Pecuária em Alta com mais informações para você. Até lá! E veja a seguir, o consumo de carne aumentou um pouquinho no feriado, a oferta de gado terminado diminuiu um tiquinho, assim, de quase nada, mas juntando uma coisa com a outra, a nossa praça boiadeira já não está mais tão despinguelada na descida da ribanceira. Não vai demorar nada para a gente voltar, aguarde. Estamos de volta e a respeito do mercado do boi gordo, o que tem para ser contado nesta primeira segunda-feira, depois do feriado da semana passada, é que o dono do frigorífico fechou a conta do consumo de carne aqui no nosso terreiro, mas o resultado não foi bom no tanto que seria necessário e suficiente para deixar contente o povo do mercado pecuário. O movimento no balcão do açougue até teve um ligeiro aumento, sim, mas a questão é que a indústria ainda está com a câmara fria lotada de mercadoria e este é um dos motivos que estão empurrando o carretão na descida do estradão. Por outro lado, o comprador de boiada continua relativamente sossegado a respeito do fornecimento de gado terminado, que está sendo garantido pelos contratos de entrega no termo assinados principalmente com os grandes confinamentos. Mas em algumas regiões já tem negociante que está começando a ficar preocupado porque com o avançamento do tempo, o estoque de animais da primeira rodada da atual temporada do coxo não deve demorar para acabar. E os lotes do segundo giro ainda não estão no ponto de serem comercializados, né? De qualquer maneira, juntando o pouco que a demanda interna aumentou com um tiquinho de quase nada que a oferta de boiada apertou, o resultado foi que a arroba andou subindo em algumas praças nesses dias recentemente passados. Aí, considerando que o mês ainda está na sua metade abrideira e que nestas alturas atuais do calendário o trabalhador brasileiro ainda deve ter um restinho do dinheiro do último salário, dá para acreditar que a balança vai ficar menos desequilibrada neste prazinho mais curtinho que está bem aqui na frente da gente. Também por conta disso, o mercado de carne com osso no atacado já está andando numa toada mais compassada, tanto que a carcaça casada de macho castrado está sendo negociada a R$ 18,66 o quilo vivo, aliás, o quilo, né? Com uma leve alta de 0,1% na comparação com a segunda-feira passada. Já no comércio atacadista do produto desossado, os cortes de traseiro subiram 0,2%, enquanto os de traseiro caíram 0,6%. Aliás, os de dianteiro caíram 0,6%, né? Isso aí nos últimos 7 dias contados, da quinta-feira passada para trás. Neste mesmo período considerado, o setor varejista andou em rumos desencontrados, com o valor médio dos cortes subindo 0,3% em São Paulo e 0,9% no Paraná, mas caindo 0,1% no Rio de Janeiro e ficando parado nas Minas Gerais. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. E desta vez, a arroba caiu em 5 destas praças, mas subiu em outras 4. Começando então a recitação da lista pela melhor notícia, a gente registra aqui em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a vaca aumentou para R$ 266 a prazo e livre do Fundo Rural. No norte do Tocantins, a alta foi só para o boi, que avançou para R$ 276. No sul tocantinense, a fêmea melhorou para R$ 263. Já a procissão das derriçadas foi encabeçada pelo sudeste da Rondônia, onde a vaca foi derrubada para R$ 249. No Triângulo Mineiro, a machadada acertou só o macho, que foi cortado para R$ 271. No norte de Mato Grosso, o fazendeiro que precisou negociar gado foi obrigado a aceitar pelo boi R$ 266. Em Santa Catarina, o macho piorou para R$ 317. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi escorregou para R$ 10,20 o quilo vivo, o que dá R$ 306 por arroba. A vaca desceu para R$ 8,95 o quilo,
ou R$ 268,50. Desde menino, o Antenor falava que queria ser professor para poder ajudar as crianças a aprender o B, o A e o Bá, para ter leitura e esperança de mudar o destino. Mas a vida não gostou dessa direitura e não deu a ele escolha nem escola para abraçar essa lida. O jeito então foi aceitar o cabo de enxada e o eito para lavrar e penar. E hoje, quando aperta no peito a dor de não saber ler nem escrever direito, ele pega na viola para pinicar uma mola sentida e disfarçar uma lágrima caída sem ter sido consentida. Se o companheiro cantador, violeiro e fazedor de moda apreciou essa prosinha versejada que acabou de ser recitada e quiser ler outras tantas desta mesma embocadura, é só campear nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que eu escrevi na intenção de servir de louvação para a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. Tendo já tratado dos assuntos que estavam apartados para serem discutidos e resolvidos nesta nossa reunião, a comitiva dá por encerrada mais esta empreitada e pede aos companheiros a devida licença para fazer a retirada, deixando já marcada a nossa volta para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.